O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar por alguns minutos. Essa quinta-feira é um dia muito especial para a comunidade, sobretudo para os que fazem parte do grupo de oração, que tem São Miguel Arcanjo como protetor, porque além de participar do grupo de oração, fizemos a procissão, bênção da imagem, temos a graça de participar da Santa Missa, sempre lembrando que toda verdadeira devoção em nossa igreja deve nos levar para o centro da nossa fé, que é a Eucaristia, portanto, a celebração da Santa Missa. E assim, quem participa do grupo de oração toda quinta-feira não pode descuidar de, quando tiver missa na comunidade ou nas comunidades vizinhas, também ir para a Santa Missa, porque a verdadeira devoção é aquela que nos leva a encontrar Jesus Cristo presente na hóstia consagrada, Cristo na Santa Eucaristia. E hoje nós lembramos da importante missão de São Miguel Arcanjo para a nossa igreja, pois São Miguel, o anjo, criatura feita por Deus, tem a grande missão de no céu contemplar a face de Deus, elevar a Deus seus louvores, mas sobretudo os anjos estão sempre à disposição de Deus. Os anjos são criaturas superiores a nós seres humanos. No entanto, Deus fez os anjos semelhante a nós, com o livre-arbítrio, a liberdade entre escolher, servir ou não servir a Deus. E São Miguel Arcanjo exerceu uma missão muito importante quando Deus, que existe desde toda a eternidade, revelou aos anjos do céu que, quando chegasse à plenitude dos tempos, ia enviar seu Filho ao mundo, e assim Deus ia se tornar um ser humano, e todos no céu, na terra, deviam dobrar seus joelhos diante de Jesus Cristo, o Deus feito homem. No entanto, Lúcifer, que era um anjo de luz, ele fez o mau uso da sua liberdade e se recusou a dobrar o joelho diante de Jesus Cristo, um homem, Deus, e assim ele se revoltou contra Deus por não querer um dia se dobrar diante de Jesus Cristo. E assim Lúcifer conseguiu seduzir muitos outros anjos e teve a pretensão de tomar o trono de Deus. E quando se formou a batalha no céu, o arcanjo Miguel, ele tomou a defesa do trono de Deus, e assim Miguel Arcanjo, ele liderou outro grupo de anjos que fizeram o bom de sua liberdade, permaneceram fiel a Deus. E Miguel, com seus anjos bons, conseguiram vencer os maus. Os anjos maus foram lançados sobre a terra e andam ainda por esse mundo, querendo também seduzir as pessoas para que façam mal uso da liberdade e assim não obedeçam a Deus. Mas São Miguel Arcanjo, da mesma forma que ele defendeu o trono de Deus, Deus também deu a São Miguel essa missão de nos defender do combate nesse mundo contra a força do mal, porque nós nunca devemos duvidar que o mal existe. O anjo decaído vive também procurando seduzir algumas pessoas, e aqueles que não se aproximam de Deus, que não têm uma grande devoção a São Miguel, fica vulnerável a todo tipo de mal, vulnerável a os anjos que querem nos seduzir e assim nos afastar de Deus. Portanto, a cada noite de quinta-feira, no grupo de oração com São Miguel, nós nos fortalecemos para permanecer sempre firme no combate contra o espírito do mal que ronda a
humanidade inteira, mas sempre lembrando que nossa devoção a São Miguel Arcanjo, nossa admiração que nos leva a cada quinta-feira nos reunir para fazer nossas orações, deve sempre nos conduzir ao encontro verdadeiro de Jesus Cristo, sobretudo na Santa Missa, na Eucaristia. E hoje, nesse dia 30 do mês de novembro, concluindo esse mês, unidos aos católicos do mundo inteiro, nós celebramos o dia de Santo André Apóstolo, que teve a grande graça de ser um dos primeiros a ser chamado por Jesus Cristo para fazer parte do grupo dos seus seguidores. E Santo André, ele era um homem trabalhador, também um homem de muita fé. Ele era seguidor de João Batista, porque tinha fé, esperava a chegada do Messias. E assim André e seu amigo João, que também depois se tornou apóstolo e evangelista, estavam lá nas margens do Rio Jordão, quando João Batista ministrava o batismo para o arrependimento dos pecados, e assim viram entre os pecadores se apresentar Jesus Cristo totalmente santo e puro para ser batizado, se mostrando solidário com a humanidade pecadora. E depois, um dia depois, João Batista, próximo do Rio Jordão, acompanhado de uma grande multidão. Entre essa multidão estava André e João. Quando viu Cristo se aproximar, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E a partir daquela profissão de fé de João Batista em Jesus Cristo, como Filho de Deus que veio para libertar a humanidade dos seus pecados, André deixou de seguir a João Batista e passou a seguir Jesus Cristo. Passou o resto daquele dia com Jesus Cristo, e a primeira atitude, depois de encontrar Jesus Cristo, de André foi até o seu irmão Simão Pedro dizer: nós encontramos o Messias, o Salvador da humanidade. E no dia seguinte estava também André e seu irmão Simão jogando a rede no mar da Galileia, porque eram trabalhadores, eram pescadores. E de repente Cristo se aproximou, olhou para os dois e disse: segue-me, e a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens, vão ser evangelizadores. E assim André e seu irmão Pedro foram os primeiros que teve a graça de ser chamado por Jesus Cristo para fazer parte do grupo dos apóstolos. E assim os 3 anos de vida pública de Jesus Cristo, André e os outros 11 estavam com Jesus Cristo, viram os milagres que Jesus realizou, viram a forma misericordiosa com que Jesus Cristo tratava as pessoas, perdoava os pecadores, expulsava o espírito do mal. E assim iam sendo preparados para, depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo, dar continuidade à missão redentora. E assim Santo André, um dos primeiros chamados para seguir a Jesus Cristo, é apresentado. Todos os 4 evangelistas, sempre o segundo na lista dos apóstolos, mostrando assim que depois de São Pedro, o apóstolo mais importante é André. E poucas vezes André é apresentado na Sagrada Escritura, mas lembramos quando Jesus Cristo estava no deserto pregando para uma grande multidão, e chegou a tardinha e o povo diante de Jesus Cristo estava maravilhado, não sentia nem fome. Mas Jesus Cristo, que já tinha saciado o povo com a palavra de Deus, percebeu que o povo estava com fome, já se aproximava a noite. E assim Cristo disse: o que nós vamos fazer? Porque esse povo está com fome, e se nós despedirmos, pode ser que eles possam desfalecer de fome pelo caminho. E aí Filipe disse: Senhor, nem 200 moedas de prata seria necessário para comprar pão para tanta gente. No entanto André disse: Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E assim, por meio daquela solução apresentada por André, o milagre aconteceu. Jesus Cristo abençoou os pães e os peixes e alimentou aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Depois, no finalzinho da missão de Jesus Cristo, quando ele já tinha feito sua última viagem para Jerusalém, já se aproximava o momento de ele ser traído, ser negado e abandonado. A cidade de Jerusalém, por se aproximar a Páscoa, estava povoada, tinha pessoas que faziam parte do judaísmo do mundo inteiro, e assim entre eles tinha um grupo de gregos que eram pagãos, e aqueles gregos queriam conhecer Jesus, e foi André
quem conduziu aqueles gregos até Jesus Cristo para que o conhecesse e assim certamente deixasse de ser pagão e acreditasse em Deus. E quando nós lembramos essas poucas passagens da vida de Santo André, nós temos muito a aprender com ele. Primeiramente, da mesma forma que Santo André, quando encontrou a Jesus Cristo, com muita alegria foi anunciar a seu irmão, encontrou o Messias. É a nossa missão de cristãos que fazemos sobretudo parte do grupo de oração. A cada momento de oração encontramos com Jesus Cristo. Não nos contém em ficar com Cristo somente para nós, mas ao voltar para nossas casas, anunciar aos que fazem parte da nossa família como é bom vir à igreja, como é bom encontrar a Jesus Cristo e assim se tornar como André, o anunciador de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E da mesma forma que Santo André, diante daquela situação difícil, tantas pessoas com fome, não tinham pão, ele apresentou uma solução. Nós também, diante da dificuldade que se apresenta em nossa comunidade, em nossa família, nunca podemos cruzar os braços, mas sempre, como Santo André, acreditar que para Deus nada é impossível. Aquele mesmo Deus que fez com que 5 pão e 2 peixinhos alimentasse mais 5.000 pessoas, ele também pode fazer com que o impossível em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa família se torne realidade. Basta que nós nunca fiquemos de braços cruzados, mas sempre procuremos, por meio da fé, apresentar soluções e ajudar a solucionar todos os problemas. E como André, lá no finalzinho da missão de Cristo, foi aquele que levou os pagãos para se encontrar com Jesus, essa é a nossa missão, de sempre levar aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão afastadas de Cristo, por meio da nossa fé, nosso testemunho, a se encontrar com Jesus Cristo e assim poder também ser digno de experimentar da grande graça que é conhecer Jesus Cristo e sempre se colocar ao seu serviço. Portanto, hoje, dia muito especial no qual nós veneramos São Miguel Arcanjo, também celebramos Santo André Apóstolo. Somos convocados a sempre, cada vez mais, nos aproximar de Jesus Cristo, não ficar com Cristo somente para nós, mas também por meio do nosso testemunho, levar Cristo, sobretudo, a nossos irmãos, a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.